meu ranking das melhores adaptações de jogos. E frisem que eu disse jogos e não videogames especificamente. Agora com o lançamento da série Fallout, parece que a hierarquia de poder das adaptações de games mudou pra caramba. Será que essa seria a melhor adaptação de games? Deixando claro que essa lista segue a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, sua mãe é uma porcaria! Pode deixar aí nos comentários à vontade. Bora dar início então ao ranking das melhores adaptações de games. Em quinto lugar está Sonic, o filme. Eu tava quase adicionando Sonic 2 à lista, porque ele tem muito essa vibe de videogame, eu acho que ele se entrega muito a isso, e eu acho muito bom. Só que a qualidade do primeiro Sonic eu acho bem superior. A história do primeiro filme do Sonic não é igual aos jogos, mas nem por isso é ruim. Na verdade é um ponto muito positivo, porque ela serve tanto pra quem não jogou os jogos, quanto pra quem é fã. Tem muito fanservice, muita referência, muito easter egg, mas ao mesmo tempo é aquela história típica de sessão da tarde, bem aos moldes do recente Bumblebee ou do clássico Free Willy. E depois de tanta polêmica com aquele visual tosco do Sonic feio, foi muito gratificante ver que eles não só ouviram os fãs, como ainda por cima o visual ficou fiel aos jogos e muito bem feito. Em quarto lugar está Fallout. Eu sei. A série é boa, não se engane, mas ela infelizmente pra mim não tá no nível do meu top 3. Mas ainda é uma série muito boa e a diferença entre ela e os filmes do Sonic é absurda. Eu nunca consumi nada dos jogos. Sendo fiel aos jogos, ele mesmo assim consegue ser uma história, consegue ser uma adaptação que consegue atrair um fã novo, que foi o meu caso. Uma coisa que até chegou a atrapalhar um pouquinho foi que tem muita informação no começo da série e a gente não tá tão bem concatenado assim pra conseguir entender logo de cara. E querendo ou não, a partir do segundo episódio, o negócio escalona de um jeito incrível. Os personagens em si, eles servem como muletas para trazer esse universo para nós. E juntando isso ao fato de todos serem carismáticos ou serem pelo menos interessantes, ajuda muito a contar essa história. Em terceiro lugar está Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Eu falei pra prestar atenção quando eu disse sobre jogos e não videogames. O que eu mais adoro nesse filme é que eu realmente sinto como se eu visse uma partida de RPG. Quem teve que bolar essa história deve ter se divertido horrores. Primeiro pela liberdade criativa, pois eles não têm que ser fiéis a personagens ou uma história específica. Eles poderiam criar a sua própria dentro desse universo. O fã teria que ser realmente insuportável para não conseguir gostar desse filme, porque a identificação é imediata. Então a dificuldade principal era justamente ser fiel à lore, ao conceito, aos elementos desse universo de D&D, pois como experiência cinematográfica, esse filme é muito divertido, os personagens são muito carismáticos e o universo é tão interessante que sinceramente eu quero que vire franquia o quanto antes. Em segundo lugar está The Last of Us. Vamos ser justos aqui um pouquinho e falar que mesmo que seja o segundo lugar, The Last of Us como uma adaptação em live action é realmente a melhor. Em certos aspectos eu até diria que é superior ao jogo, como a introdução, por exemplo, que toma muito mais tempo no desenvolvimento do Joel e da Sarah, o que eu acho que faz toda a diferença. Tá certo também que ele tinha uma vantagem muito boa, já que o jogo é extremamente cinematográfico. É só enxugar as cenas de gameplay e pronto, você já tem um filmaço. A série acabou se destacando muito pela sua fidelidade. Eu acho esse um dos maiores acertos, porém também uma das principais críticas que eu tenho. Você é retardado por acaso? Não me entenda mal, eu gosto muito de ver um momento que eu adoro no jogo sendo reproduzido na série. Mas a gente já sabe o que vai acontecer tintim por tintim, isso não perde um pouco a graça da adaptação, que justamente é pra ser diferente? Os melhores episódios pra mim são justamente aqueles que se diferenciam do jogo, como o terceiro que foca no Bill e no Frank. É realmente aquele nível de narrativa que consegue superar o que o jogo apresentou. Ainda assim, The Last of Us ainda é uma obra extremamente incrível. Os atores estão uma barbaridade de tão bons, e eu não consegui deixar de me emocionar e vibrar com os momentos que eu vi em tela. E em primeiríssimo lugar, com o título de melhor adaptação de um jogo, Arcane. Pois é, se The Last of Us é a melhor adaptação de um game para live action, Arcane é sem sombra de dúvida a melhor adaptação para uma animação. Qualquer defeito que talvez exista dentro de Arcane é microscópico, perto de qualquer acerto que tem. Vamos começar pelo mais óbvio, que é o visual. Eu agradeço a Aranhaverso por revolucionar as animações, porque o que Arcane bebe de inspiração para criar sua identidade visual não é brincadeira. É tão bonito que eu usaria a qualquer momento como wallpaper do WhatsApp. E mesmo assim, eles não pararam por aí e os escritores pensaram em escrever uma história boa. E eles conseguiram fazer muito mais do que isso. É claro que o destaque vai logo pra Jinx e pra Vi, que realmente tem o melhor desenvolvimento da obra. Mas cara, não tem personagem vazio aqui. Todo personagem tem o seu destaque e tem a sua função. Agora, se você me perguntar se eu tô ansioso pra uma segunda temporada, irmão, eu tô contando segundos até acontecer. E ainda tem aquela abertura delícia cantada pelo Imagine Dragons. Cara, tem até no meu Spotify de tão
boa. Eu só não passei a virar LOLzeiro porque eu odiei jogar LOL, só por isso, porque senão eu tava jogando LOL todos os dias. E você, concorda com o que eu falei nesse vídeo? Deixa aí nos comentários qual é o seu ranking das melhores adaptações de jogos. Não esquece do like e até um próximo vídeo.